Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula sobre fundamentos de filtração. Tá? Então já tivemos 4 pequenas videoaulas que trabalharam com os conteúdos anteriores e agora nós vamos finalizar essa parte da matéria. Beleza? Então, nessa parte da aula, tá, nós vamos trabalhar com os dois últimos tópicos, produtividade de filtros e equações da filtração para equipamentos contínuos. Beleza? Bora lá então. Então, primeiro definindo produtividade, esse conceito de produtividade ele vem da ideia do seguinte: quanto que uma empresa, uma indústria consegue produzir em um determinado tempo, certo? Se esse conceito fosse aplicado aos nossos equipamentos, né, aos nossos filtros, vocês iriam verificar que devido ao tempo de parada, especialmente em equipamentos em bateladas, que foi o que a gente viu até agora, né? Devido à necessidade de parada, limpeza, lavagem, etc., vocês vão verificar que a produtividade dos filtros nem sempre equivale à relação volume por tempo, tá? Por quê? Tá? Por quê? Porque por causa desses tempos. Então, o conceito de produtividade, né, ele vem da ideia que durante a filtração existe a necessidade de parada para retirar da torta, né, nos equipamentos em batelada. Além disso, é necessário abrir, limpar e fechar o equipamento, o que leva algum tempo, né? Em alguns casos, nós temos que lavar a torta, e esse tempo de lavagem de torta ele pode ser predito pela própria equação da filtração, tá? Que também leva um determinado tempo. Então, todos esses tempos, né, ele deve ser considerado no tempo de ciclo da operação, levando ao conceito de produtividade. Então, como produtividade é quantidade por tempo, né, no nosso caso é volume filtrado por tempo de ciclo. Então, o termo aqui, tempo de ciclo, certo? O termo aqui, tempo de ciclo, ele tem uma importância nós entendermos o que é esse tempo de ciclo. Então, esse tempo de ciclo é o tempo de filtração, propriamente dito, mais o tempo morto. Tá? O que seria esse tempo morto? É o tempo necessário para abrir e fechar o equipamento, né, lavar a torta, se for o caso. Então, todas essas etapas onde necessariamente a filtração não está acontecendo, nós chamamos de tempo morto. Ok? Então, devido a isso, mesmo um equipamento a vazão constante, por exemplo, ele vai ter produtividade inferior à vazão que ele opera. Tá? Então, se nós queremos processar, por exemplo, 10 metros cúbicos em um dia, né, nós temos que considerar que esse volume ele seja filtrado num tempo inferior a 24 horas, porque nós temos que considerar esse tempo morto. Esse tempo morto, óbvio, vai variar de equipamento para equipamento. Tem equipamentos que até a abertura e fechamento dele é automatizada, então, por exemplo, isso leva alguns minutos, como equipamentos que a abertura e fechamento é muito complexa. Tá? Você pegar um filtro prensa automatizado, abertura e fechamento e limpeza vai levar 2, 3 minutos. Se tu pegar um filtro, por exemplo, de placas horizontais, talvez tenha que se prever a parada durante um dia inteiro, ou pelo menos um turno inteiro para limpeza desse equipamento. Tá? Então isso é muito relativo. De modo geral, o tempo de ciclo ele costuma ser curto quando a concentração da suspensão é muito grande, ou seja, acima de 50, 100 kg por metro cúbico, tá? E ele então costuma ser na ordem de 40 minutos, 50, 1 hora e meia. E quando a concentração de suspensão é baixa, tá? Então vou usar como exemplo os filtros que são usados para
para óleo combustível, nos postos de combustível, né? Eu não espero que eu tenha uma grande quantidade de sólidos em suspensão no óleo, é quase como uma segurança. Então esse tempo de filtração tende ao infinito, né? E o tempo morto é bastante grande. Então vão limpar o filtro lá uma vez por semana, uma vez por mês só, tá? Mas o tempo necessário para fazer essa limpeza é bastante grande. Então vejam que isso vai depender muito de cada caso de filtro. Mas aqui então eu queria tirar o conceito de tempo de ciclo de vocês, junto com o conceito de produtividade, que ele é super importante, tá? Muito bem. Então, seguindo para a última parte do nosso conteúdo, vamos ver as equações da filtração para filtros contínuos, né? Então, da equação geral lá da filtração, equação 11, se não me engano, né? Vídeo 1, tá? A gente pode integrar ela como nós fizemos para a pressão constante. Daí você vai dizer, ah, professor, mas é um processo a pressão constante? Sim, é um processo a pressão constante, por ser um processo contínuo. Mas a vazão, ela é constante? Aí que é a importância do tempo de ciclo, que eu falava no material anterior. Então vejam que, de forma geral, aqui nós temos um filtro rotativo a vácuo, filtro de tambor rotativo a vácuo. De forma geral, né, o filtro passa pela suspensão, essa parte em salmão aqui, passa pela suspensão, faz todas as etapas, então etapa de filtragem, etapa de lavagem, se for o caso, e o recolhimento de sólido. E ele retorna aqui para a etapa de filtração. Então, de forma geral, o equipamento é contínuo, né? Porém, se vocês forem verificar que nesse tempo que ele leva para iniciar de novo o processo de filtração, que é o conceito de tempo de ciclo, certo? Vocês vão verificar, eu vou mostrar nessa outra figurinha aqui, no slide posterior, vocês vão verificar que a quantidade de sólido sobre o meio filtrante, ela vai aumentando. Então aqui, ó, tá? Vou pegar aqui o 1 aqui, ó, tá? Então está girando e a quantidade de sólidos vai aumentando. Se a resistência à passagem do fluido aumenta, quer dizer que dentro do ciclo, né, a vazão tende a diminuir. Então por isso que eu tenho que integrar a minha equação. Então, integrando a equação, ela vai ser igual, né, ou semelhante à equação da filtração à pressão constante, certo? Porque é uma filtração à pressão constante, só que agora eu vou dividir toda a equação por t ao quadrado, ou seja, pelo tempo ao quadrado. Dividindo toda a equação pelo tempo ao quadrado, tá? Eu vou ficar com 1 sobre t, no lado esquerdo da equação, tá? V, volume filtrado por tempo ao quadrado filtrado no termo de inclinação, né? E volume filtrado por tempo ao quadrado no termo da intercepção da reta, certo? Então nós temos uma equação um pouquinho diferente aqui da equação a filtração a pressão constante, tá? E agora nós vamos aplicar o conceito de filtração e de vazão, certo? Então, vazão nós temos que é volume por tempo, então volume por tempo de ciclo. Se eu imaginar uma pequena parte aqui que se move e faz toda a volta, então ele vai ficar um tempo que ela não vai ficar filtrando. E eu tenho que considerar esse tempo para depois calcular a minha, entre aspas, produtividade. Tá? Enquanto que o tempo, né, vai ser uma fração do tempo de ciclo, que eu estou representando aqui pela letra F. O que é essa fração? Então, se vocês olharem aqui, eu vou pegar a caneta para fazer uns risquinhos aqui, tá? Então, se vocês olharem aqui nesse filtro, vocês vão ver que apenas 50% ou menos de 50%, menos de 50%, oh, nossa, por cento, está realmente filtrando. O restante da etapa do filtro aqui, ele não está em contato com a suspensão. Então esse F aqui nós chamamos de fator de submergência, ele vem bem dessa ideia do filtro rotativo. Então é a fração de área do filtro que está
dentro da suspensão, que está realizando a filtração, tá? Então, esse valor aqui, né? Então, no caso desses filtros, ele vai de 30% a 40%, tá? 30%, 25% a 40%, não chega a 50%, porque aqui no meio tem algumas regiões que eu não posso ter alagamento, tá? E no caso das esteiras, ele também gira em torno de 40% e 40% a 50%, tá? Já o tempo de ciclo, então, é o tempo que demora aqui o tambor para dar uma volta, tá? Em equipamentos rotativos, ele vai ser lá de 1 a 3 minutos, esses valores, tá? Enquanto que esteiras pode chegar até 10 minutos, normalmente de 4 a 8 minutos para a esteira dar uma volta completa, tá? Então vocês devem dar uma olhada lá nos vídeos para lembrar como são realmente esses equipamentos. Então, quando eu aplico essas equações aqui, tá? Quando eu aplico essas equação 19 e 20 aqui, então eu vou aplicar aqui e vou ir aqui e aqui, né? O que vai me sobrar, tá? Vai me sobrar o seguinte. Essa equação. Então, vejam que eu tenho um termo quadrático, um termo linear e um termo só constante, tá? Então, eu tenho uma equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a nossa Bhaskara. Então, se o meu objetivo é calcular a vazão ou a área de filtração, eu caio numa equação de Bhaskara, certo? Então, conhecendo a vazão, eu calculo a área, conhecendo a área, eu calculo a vazão, tá? Bom, beleza. Só que o que acontece? Em muitos casos, RM pode ser zero. Por que RM pode ser zero? Porque a resistência do meio filtrante, ela é menor, normalmente ela é menor do que a resistência da torta, então eu posso considerar ela como desprezível, tá? Então, se o RM é igual a zero, a minha equação se reduz, né? Isolando os termos, eu vou ter essa equação 22, onde a vazão é proporcional à área que multiplica a raiz quadrada, né, de 2 vezes o fator de submergência, gradiente de pressão, tempo de ciclo, viscosidade e concentração de sólido e a resistência específica da torta. Então vejam que a equação fica bem mais simplificada, tá? Então, em termos de projeto, eu não falei isso lá quando eu fiz o projeto do exemplo 3 para vocês, mas muitas vezes, quando eu vou fazer o projeto, eu posso desprezar esse termo quadrático aqui da equação, tá? Tanto da equação a vazão constante, quanto a equação a pressão constante, eu posso desprezar ele, e mesmo assim eu tenho um resultado bem satisfatório para o meu projeto de área, tá? Bom, pessoal, da parte de fundamentos de filtração era isso. Eu sei que é bastante material para vocês digerirem aí, são praticamente 100 minutos de vídeos, tá? Nesse caso aqui eu não tenho um exemplo para mostrar para vocês, e agora sim vocês têm uma lista de exercícios onde vocês podem estar tirando dúvidas, tá? Eu também fico à disposição via WhatsApp, via e-mail, ou mesmo quando for possível presencialmente na UPF, ou durante as nossas aulas presenciais, ou por videoconferência, como for o caso, tá? E para tirar dúvida de vocês quanto a esse assunto. Beleza? Então, pessoal, foi um prazer fazer esses vídeos para vocês. Espero que tenham contribuído para a formação de vocês, tá? E logo um novo conteúdo vai ser lançado para vocês terem como base de informação. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.